E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e gentil, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Senhor, eu te dou graças por esta porção, e no santo nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, dá-me graça para falar aos corações. E que assim os teus filhos sejam motivados, animados, sustentados, encorajados pela tua palavra, bem como desafiados também para o louvor de tua glória. Assim oro com confiança e com gratidão pelo privilégio de ser o portador da mensagem desta noite. Amém, Jesus. Graças a Deus. Testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis. E veja que nós estamos vivendo dias em que as testemunhas fiéis a Deus precisam continuar à disposição de Deus, continuar à disposição do povo de Deus, continuar não hoje à disposição do rei, mesmo porque, embora nós tenhamos ainda o que sobrou da família real, mas muito pouco é falado, na verdade, estamos literalmente num regime de democracia. Mas que nós sejamos testemunhas fiéis a Deus, então diante dos governadores da nossa nação, que sejamos fiéis a Deus, porque se nós formos fiéis a Deus, certamente que seremos leais uns aos outros. E veja como está fazendo falta esse predicado, né? A lealdade, como é difícil, e infelizmente há quem diga que prefere animais do que a pessoas, tamanho desgosto. Isso é triste, não deveria de haver esse discurso nos lábios de ninguém, mas entendo perfeitamente o desgosto nos dias de hoje. Porém, eu desejo falar aos amados irmãos acerca disso, sobre essa importância de continuar a existir testemunhas fiéis a Deus em situações
difíceis. Nós temos o exemplo de Noé, que foi uma testemunha fiel a Deus no seu tempo. Ele, no mundo sem Deus, no mundo totalmente contrário, avesso a Deus, estava tão triste a situação que Gênesis capítulo 6 vai falar que o próprio Deus, ele chega a esse consenso nos céus, ali na Trindade, com a Trindade Santa e excelsa. Chega. Não contenderei mais com o homem, porque o homem se tornou todo ele mau. E aí, Deus retira pela primeira vez de um ser humano o seu espírito. Até então o Espírito de Deus ainda estava sobre as pessoas, os homens de bem. Mas até os homens que eram homens, digo raça humana, homens e mulheres, até esses que estavam sendo pessoas de bem e que eram testemunhas fiéis a Deus, eles também se corromperam. Então Deus tira o seu espírito. E daí surgem situações tão difíceis como hoje nós estamos vendo. Porque as pessoas se afastaram de Deus, deliberadamente, decididamente em seus corações, se afastaram de Deus, se enojaram de Deus, como foi lido na abertura deste culto. Conselho de Provérbios, que nós não nos enojemos das coisas de Deus. Que coisa triste, que palavra forte, mas essa é uma realidade, infelizmente. Mas, então, nós vemos também outro exemplo de uma testemunha fiel a Deus, foi José na casa de Potifar, ali no Gênesis 39. José, que serviu a Deus e foi fiel a Deus, e ele não se deixou levar, inclusive, pelo poder da sedução de uma mulher casada que queria levá-lo a este pecado tão terrível chamado adultério. Outro homem que nós vemos que foi uma testemunha fiel a Deus, nesse mesmo capítulo, fala sobre Davi, na casa de Saul. Mas um outro exemplo ainda, Daniel, que ele viveu numa corte pagã, nos tempos de sírios, assírios, babilônicos. Daniel, ele se manteve fiel a Deus. E não pense que lá no Palácio do Planalto não tem pessoas que são fiéis a Deus. Lá existem testemunhas que ainda são fiéis a Deus, e de fato aquele lugar só não está numa completa balbúrdia, porque existem homens e mulheres fiéis a Deus ali, que têm orado, que têm clamado, que têm jejuado. Louvado seja Deus pela Igreja Batista da Lagoinha, que entendeu de Deus. Eles têm muito potencial de arregimentar o povo, por conta de serem muito famosos no nosso Brasil. Eles hoje, inclusive, se não terminaram, estão terminando o culto de vigília que eles fizeram desde o dia 20. Ali alugaram o estádio Mané Garrincha e num culto ininterrupto, ali em Brasília, estão orando pela nação. E você, tem orado pela nação? Muito bem, se você tem orado. Se você não tem orado, ore, porque só assim que a nação vai melhorar, de fato, se nós sermos testemunhas fiéis a Deus em tempos de crise. Ore a Deus, busque a Deus, porque a educação ajuda, mas não resolve. A gente vê pessoas educadas, mas cheias de malícia e de maldade do mesmo jeito. O conhecimento, só pelo conhecimento não resolve. O que de fato a nossa nação está precisando é de Jesus, de Deus, de paz com Deus. Só assim
vamos experimentar dias melhores. Exemplo então de Daniel, ainda um jovem de aproximadamente 16 a 18 anos. Mas também Mordecai, diante do seu inimigo, ele se manteve uma testemunha fiel. Essa história está ali em Esther, capítulo de número 3, Mordecai. Tudo isso para enfatizar, irmãos, que realmente Deus continua buscando pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que queiram fazer a diferença. Muito mais do que eleger culpados, mas sim trabalhar para a solução de toda causa impossível, e que Deus nos conceda esta graça. Passo a falar a respeito de Saul. Saul, o tempo não me permite aqui explanar muito a respeito dele, mas, enfim, mesmo sendo tão pequeno, se achando tão pequeno, Deus o tira de sua pequenez e o coloca como rei de uma nação. E este que agora ele rei, ele comete alguns erros, dentre muitos erros, tem alguns que são terríveis e que se tornam irreversíveis em sua vida. Não que Deus não pudesse perdoá-lo, não que Deus não quisesse mudar a sua história, mas infelizmente Saul andava a passos largos na arrogância, andava a passos largos nos caminhos da soberba, da autossuficiência, e por conta de que ele recebia muito dessas ações, como nós vemos no versículo 20, então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Era natural os reis daquele tempo receberem muitos mimos, só que Saul, ele não soube lidar com estas coisas e ele andou metendo os pés pelas mãos. Ele achou que, porque manipulava o povo, ele poderia manipular o sacerdote Samuel, ele poderia manipular o próprio Deus, e por isso ele se deu mal. Leia esse livro histórico de 1 Samuel, e você vai entender do que eu estou falando, se não ali pelo menos nos capítulos de número 13 e também de número 15, você vai ver algumas coisas terríveis de desobediência a Deus que ele cometeu. Deus chegou a ficar tão zangado com Saul, que de fato nós vemos nesse relato histórico, aqui no versículo 14 de 1 Samuel, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Projeta por favor também, Viviane, Efésios 4:30, perdão. O Espírito de Deus, mais uma vez, agora é retirado de mais uma pessoa. E como é triste, ou como se torna triste a situação dessa pessoa. Porque ele não ouviu ou não atentou para isso. Olha o que está escrito: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você não pode, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é o selo, ele é a garantia, ele é o passaporte. É o passaporte nosso para os céus. Deus sabe quem de fato tem o seu Espírito e quem não tem o seu Espírito. Deus o sabe. Nós temos algumas ideias, porque Jesus nos ensinou a olhar os frutos, ou seja, não o discurso das pessoas. Um bom discurso, uma boa oratória, boas palavras, enfim, mas as atitudes é que comprovam se essa pessoa tem o Espírito de Deus governando a sua vida
ou se não tem. Saul, ele perdeu. Interessante que a Bíblia relata que Saul ele passou a ser atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. Então veja que não foi o diabo, não foi o inferno que simplesmente falou: vamos agora atacar Saul. Mas Deus disse: vocês podem. Porque agora o meu espírito não está mais sobre o rei Saul. E como isto é tão real nos nossos dias. Pessoas sendo dominados por espíritos semelhantes a esse mesmo espírito, que era um espírito de raiva, de ódio, de vingança, de autojustiça. E como muitas vezes somos tentados, mesmo tendo o Espírito de Deus habitando em nós, nos norteando, nós somos levados a tais atitudes. Mas graças a Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos despertados por Ele mesmo. E nós pensamos um pouquinho: o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Que coisa é essa? Que pensamento é esse? Que palavra é essa? Que atitude é essa? E logo nos vem o arrependimento. Mas este homem, ele não podia mais lidar com isso. Outra vez que um espírito de enfermidade, aí não de raiva, mas até não de murmuração, mas enfim, que de uma forma de Deus realmente, que a Bíblia relata, foi Jó. Jó, que Deus permite com que o diabo toque na sua saúde, toque na sua família. Quem não conhece a história de Jó? Existe até um dito popular: paciência de Jó. Um outro relato de alguém que foi permitido ser atormentado para que houvesse limites e ele não se perdesse com as suas experiências espirituais, foi Paulo. Cada um dentro do seu contexto, mas eu preciso me ater a esta passagem lida. Você precisa discernir lá na sua casa se os seus tormentos eles têm origem de falhas sua, ou porque Deus está querendo te moldar, ou porque Deus está querendo te treinar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo ao contrário, você tem o Espírito Santo de Deus. E você pode consultar a Deus, não de uma forma louca e revoltante, mas você pode consultar a Deus. Você pode, isso é uma oração, orar a Deus. Aliás, quantas vezes você ora ao Espírito Santo? Nós aprendemos a orar muitas vezes de um jeito errado, porque nós citamos o nome de Deus, nós citamos o nome de Jesus, e nem citamos, nos esquecemos de que o nosso Deus, Ele é triuno, e em nós habita o seu Espírito. E nós não pedimos para que então o Espírito Santo fale conosco. E daí a gente precisa ficar esperando
pessoas que cheguem para nós e digam assim, ó, eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Quando vêm essas pessoas profetizar em nome de Deus e de fato estão sendo enviados por Deus, maravilha, vai ser coisa boa, certamente vai acontecer. Mas nós estamos repletos de pessoas que estão sendo induzidas por espíritos de engano. E então por isso estão falando em nome de Deus, mas Deus na verdade está calado. Deus, aliás, está esperando que você o consulte, que você creia que você pode ter esta experiência, você pode ser essa testemunha. Aliás, como está em falta testemunhas oculares. As pessoas falam de experiências de outros. Leem nos livros, ou histórias vivenciadas ou contadas em plateias, mas as pessoas não têm essa experiência pessoal com Cristo Jesus, com o Espírito de Deus, e por isso ainda carecem de serem alimentadas ou orientadas, melhor dizendo, por pessoas, mulheres e homens que dizem ou que falam em nome de Deus. Bem verdade, tem muita gente séria. Não somos a única igreja séria na cidade, graças a Deus, não somos. Mas nós somos sérios. Não somos os mais certos, mas nós buscamos acertar. Nós não erramos premeditadamente. Quando erramos, é porque foi uma falha. E como bons cristãos, nós temos misericórdia uns dos outros. Amém por isso? Misericórdia, irmão. Tenha misericórdia do seu irmão, de sua irmã, daquele que ainda não entendeu o Evangelho, daquele que ainda não chegou ao conhecimento como você chegou. Tenha misericórdia. Vai chegar. Nós não podemos nos acovardar. E eu espero que você entenda o decorrer deste culto. Você não precisa ter medo do mal. Você não precisa ter medo das más línguas. Você não precisa ter medo do homem mau. Você não precisa ter medo daqueles que maquinam o mal. Você não precisa ter medo. Aliás, por isso que o Senhor, já no meio de semana, havia me dito para que eu ungisse a vossa mente e o vosso coração. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos. Ou nós somos como esse Saul, um atormentado, ou nós somos como Davi, que era aquele que levava a paz e o alívio quando ele tocava a sua harpa. Igual a quem você vai sair daqui hoje, deste culto? Igual a Saul, um atormentado que sempre precisa de alguém com um toque, literalmente, quer seja de instrumento ou de palavra, ou você vai ser daqueles, como Davi, que ainda tem o Espírito de Deus, e que leva a graça de Deus àqueles que estão atormentados. Ora, se não olhemos verso de número 18. Olha as características de Davi. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Bem frisado, porque eram vários filhos de Jessé. Mas um sobressaía. O interessante é que outro relato bíblico vai falar simplesmente que ele era
um pastor de ovelhas, à vista até dos seus irmãos e de seu pai. No capítulo posterior você vai ver, depois da unção que Samuel faz sobre Davi, preparando ele para ser o novo rei. Mas o que a família de Davi não percebia, o que ele mesmo não tinha percebido muito, já alguém estava olhando e percebendo. O belemita, que sabe tocar. Mais do que tocar, é saber tocar. E aqui, é claro, tem a questão do tocar instrumento. Mas, trazendo para nós nos dias de hoje, é tocar, como nós temos tocado as pessoas. Como nós temos tocado as pessoas. E esse toque pode ser de uma forma literal, ou pode ser verbal, ou, enfim, hoje em dia, até em mensagens, nós tocamos corações, nós tocamos pessoas. Mas como é que nós temos tocado as pessoas? Como é que as pessoas têm se sentido ao nosso trato, ao nosso jeito de ser e de viver? Segue o relato. Ele tocava bem e ele era valente. Ser valente. Você precisa ter essa característica de valentia. É para isso que você está saindo desta noite, com a tua mente e o teu coração ungido, para que o teu espírito seja fortalecido. Você precisa entender que existe uma graça de Deus muito especial sobre a sua vida, sobre a sua alma. Você precisa sair encorajado, motivado, porque Deus tomou o primeiro passo. Seja valente diante da situação. Seja valente. Será que este moço havia visto Davi matar o urso ou o leão? Ou espantar os ladrões? O fato é que ele diz, também ainda seguindo o relato, animoso. Animoso. Aqui nessa versão está sabe falar bem, né? Saber falar bem significa, irmãos, está em nós sermos motivadores ou não das pessoas. Você escolhe ser bênção ou ser peso ou ser maldição. Você escolhe. Ser alguém que anima, ser alguém que é para frente, ser alguém que é corajoso, ser alguém que tem algo bom para oferecer. Nós não podemos continuar sendo daqueles que não têm nenhuma palavra de esperança. O que vai ser deste povo? O que vai ser daqueles que estão sendo atormentados? Se nós não tivermos uma boa palavra ou uma palavra de ânimo. Homem de guerra. Irmãos, homem de guerra, nós precisamos entender que a igreja, nós como igreja do Senhor, nós somos chamados para uma guerra santa. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo já está vencido. Mas existe uma guerra santa entre o diabo e a igreja de Deus. A igreja de Deus. E nós não precisamos tomar nos dias de hoje revólveres, metralhadoras, tanques de guerra, espadas, enfim, não precisamos, porque como disse o apóstolo Paulo, as nossas armas, elas não são carnais, as nossas armas não são deste mundo, as nossas armas são espirituais e portanto poderosas em Deus. Maior do que a tua fé é a oração. A oração. Porque Jesus disse que a tua fé pode ser pequena, mas se você orar com essa pequena fé, você pode muita coisa.
Seja um guerreiro. Para de ficar procurando a melhor forma de servir a Deus. Para de ficar procurando conforto para servir a Deus. Somos tentados. Somos tentados. Eu sou missionário agora. E tem um grupo muito interessante e importante. Missionário online. Mas esses gastam horas. E realmente orando, incentivando, evangelizando, aconselhando, enfim, horas, doam horas, para que vidas atormentadas como a pequena Nicole seja socorrida. Mas nós queremos uma igreja que é uma igreja virtual. Nós queremos uma igreja que nós não temos contato. Então daí eu não piso no calo de ninguém, ninguém pisa no meu calo, eu não fico bravo e daí com isso eu não perco a minha bênção. Mas igreja está no ser relacional. Não tem como sermos igrejas se não formos assim. Perdoando e sendo perdoado. Oferecendo misericórdia e recebendo misericórdia. Um animando ao outro, porque a guerra ela é espiritual, irmãos. Nós lidamos com algo que é terrível. Quando o inimigo ele dá as caras, ele mostra a sua cara, fica muito fácil para ser combatido. Mas o inimigo que nós enfrentamos, ele é tão sujo, que ele sugestiona pessoas boas, de boas intenções. E daí se nós não estivermos guerreando do jeito certo, contra o inimigo certo, nós achamos que o nosso inimigo é o pai, a mãe, o irmão, o filho, o pastor, o irmão da igreja, enfim, o amigo, o patrão, o funcionário. Nós agimos errado, porque nós pensamos errado. Aliás, você é aquilo que você pensa. Por isso, Filipenses 4:8 disse que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos na mente. Você é o que você pensa. Logo, as suas atitudes comprovam aquilo que está na sua cabeça. Tão certo como 2 mais 2 são 4. A Bíblia diz isso e a psicanálise também descobriu. Ficou mais fácil. Mas enfim, outra ainda característica, ele é sisudo em palavras, ou seja, é gente séria. Não tem esse negócio de piadinhas, de duplo sentido, não tem esse negócio de ficar brincando, misturando santo com profano. O negócio é sério. Não é alguém que não brinca, mas alguém que leva as coisas de Deus a sério. Uma testemunha fiel para circunstâncias difíceis. Tem essa característica. Porque não é porque, foi redundante, né? Não é porque ele era sisudo em palavras, que ele não era gentil, porque segue ainda o versículo dizendo, de gentil presença. Uma pessoa amável. Como é triste. Está chegando aquele crente chato. Está chegando aquela crentinha chata. Como isso é triste, gente. Porque a pessoa não sabe como se portar. A pessoa manda todo mundo para o inferno. Tudo vai para o inferno. Só que esquece de que pela sua falta de misericórdia, também ela pode não entrar no reino de Deus. Porque bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, disse Jesus. Mas o principal que eu vejo nas características desse moço Davi, no final do versículo diz assim: o Senhor é com ele. Será que o Senhor ele está sendo com você? Você diz que está com o Senhor,
Mas será que o Senhor está com você? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa e a pessoa ficou brava comigo. Ah, eu tenho Deus. Ah, você tem Deus? Mas será que Deus tem você? Assim, numa conversa. Depois, graças a Deus, a pessoa entendeu, né? Levou um tempo, porque diz a Bíblia no livro de Hebreus que a disciplina é assim mesmo. A primeiro momento gera até... Mas depois a pessoa sabe, ela para, ela pensa e fala, poxa, é verdade, as minhas atitudes não têm sido assim. Faz tempo que eu não vejo mais, já está um moço, mas graças a Deus continua na presença do Senhor. E Deus agora de fato é com ele, porque ele tem permanecido. Deus, Ele quer continuar com você. Ele quer continuar. De tal modo que não seja simplesmente um discurso seu, mas que as pessoas, assim como Davi, um moço, a Bíblia não diz se ele conhecia ou não conhecia. Dificilmente conhecesse esse moço, porque esse moço ele estava já no palácio. E Davi estava ainda no campo, estava sendo observado. Assim como nós estamos sendo observados. Algumas vezes, em alguns encontros familiares, ou encontros em que eu estou, onde tem pessoas de fora, de repente, eu percebo assim, tem alguém que está me mirando, está me olhando. E eu já logo fico pensando, nossa, será que eu estou dando um bom testemunho? Porque as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos percebendo, para ver se o discurso nosso condiz com as nossas ações. Saul, as suas atitudes já não condizia mais, nem com um rei, quanto menos alguém que fosse digno de ter o Senhor com ele. Mas Davi sim. E por isso, nós vamos ver depois que Saul teve Davi como alguém que resolveu o seu problema. Ele resolveu o seu problema. Toda vez que o espírito mau, da parte de Deus, era enviado, isso implica dizer que não existe mal sem causa também. Tem muita gente que não quer tratar a causa. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, e eu pedi que a pessoa analisasse a sua vida. E depois a pessoa falou, obrigado, pastor. Ao ouvir sobre isso. Porque tem muito cristão que está sofrendo, mas sofre cada ataque e não sabe de onde vem e por que vem. Muitas vezes, ou a maioria delas, porque são pouquíssimas as vezes que Deus permite isso acontecer, um espírito mau vir nos assolar, a maioria das vezes é porque nós estamos tendo atitudes que desonram a nossa fé, nós estamos tendo palavras que desonram o nosso Deus, e nós estamos com isso abrindo brechas. E daí o mal vem, o mal chega até nós, e a gente não sabe de onde está vindo. E nem o porquê. Ore ao Senhor. Entenda, Deus está com você. Você não precisa ter medo. Estou usando o exemplo de Saul, mas você não está como Saul. E se você está se sentindo como Saul, você precisa então orar ao Senhor. Porque ainda há tempo. Há tempo. Há tempo. O Espírito de Deus, eu olho para cada um dos seus rostos, eu vejo que você tem o Espírito de Deus. Mas o que você vai fazer com isso? Efésios 4:30 que nós lemos, né? Se você não quer perder esta característica
do homem de Deus, da mulher de Deus, da testemunha fiel a Deus, você precisa rever os seus conceitos de cristianismo. Mais do que resolver os seus problemas profissionais, os seus problemas conjugais, os seus problemas familiares, os seus problemas ministeriais, mais do que resolver estas coisas, você precisa resolver-se consigo mesmo. Você precisa olhar no espelho e ter uma boa prosa com você mesmo, olhando nos teus olhos, com sinceridade. Porque se você chegar num ponto de que você está mentindo para você mesmo, diante do espelho, meu irmão, tome cuidado que daqui a pouco vai vir espírito mau mesmo, porque aí o negócio complicou. O negócio complicou. Mas o Senhor quer que você saia nesta noite como alguém que toca pessoas para abençoar, como alguém que é valente diante da situação, como alguém que é um animoso, sempre uma palavra de ânimo, não de derrota. Já chega toda circunstância que tenta nos jogar para baixo, falemos de coisas boas e que edificam. Saia daqui guerreando a guerra santa, que não é contra a carne, não é contra o sangue, como diz a Bíblia. Nossa luta não são contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade. Aspecto gentil. Aspecto gentil. E aqui, não é uma questão assim, a cara não dá para trocar, né? Mas a atitude dá para trocar. O caráter dá para ser moldado. E o Espírito de Deus os ungiu nesta noite. Os ungiu. Vão viver esta semana. Vão viver esta semana abençoados. Vão viver esta semana para encontrar os Saúls desta cidade, desta região. E sucedeu, verso 23, para finalizar. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Que a tua presença leve paz, leve alegria. Eu fiquei feliz de novo esses dias. Cadê os nossos irmãos? Não os marombeiros, né? Mas os irmãos que falaram que ia para a academia comigo. Eu já estou na academia. Eu estou lá, hein? Cadê os irmãos? Combinem uns com os outros. Façam, não dá para eu estar no horário de todo mundo. Senão vocês vão matar o pastor de tanto fazer exercício também, pelo amor, né? É uma vez por dia só que pode fazer. Não vou conseguir estar em todos os horários. Mas, irmãos, uma boa oportunidade. Lá na academia do de esportes, precinho para nós, R$55 para quem quer fazer. Chega lá, pode falar em nome do pastor Roberto, a igreja do Nazareno, que eles vão fazer esse precinho para você. Vamos cuidar da saúde também. Vamos cuidar da saúde também. Não vamos nos tornar marombeiros não, né? Mas cuidar da saúde faz parte. Mas enfim, esses dias, lá na academia, fazendo e tal. E aí depois a Lucy estava comigo, óbvio, né? E aí depois, na hora de ir embora, a gente foi dar uma esticada no corpo. E então, daí a professora que estava lá no momento, disse assim, nossa, é por isso que eu vi, a Rosana, conhece a Rosana? Não? Ela disse assim, nossa, por isso que eu vi algo bom em você. E eu estava feinho, né? Estava com aquele bigode meio estranho, estava meio brabo porque não consegui deixar a barba, né? Não deu certo, a Lucy não gostou do bigode, tirei, vou voltar para o cavanhaque. Mas enfim, ainda assim, aquela moça olhando para mim, ela disse assim, poxa, é por isso que eu vi paz em você. Porque alguém lá do fundo gritou assim, oi pastor, tudo bem?
pastor, poxa, por isso que eu senti paz. Por isso que eu vi algo bom. Não estou dizendo isso para me engrandecer, irmãos, mas como é gostoso a gente perceber que o Espírito Santo está em nós, porque é só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer essa paz, e Ele nos usa para abençoar as pessoas. Você não pode negligenciar, você não pode perder o Espírito Santo, é o teu selo, a tua garantia de você entrar no reino de Deus, é o que você tem de melhor para guerrear e vencer a guerra, lutando do jeito certo e para a glória de Deus. Você pode colocar-se em pé? Seja uma testemunha fiel em circunstâncias difíceis. Não seja tomezão. Não veja para crer, mas creia no Senhor, creia. E se agora está vindo na sua mente alguma situação difícil, coloque diante do Senhor agora. Tem um propósito desta unção, tem algo especial, porque Deus percebeu e já havia me mostrado alguns ataques a algumas famílias. Deus já havia me mostrado, surgiram testemunhos do quanto Deus protegeu. Não foi uma, não foi duas pessoas, foram várias pessoas. Mas eu louvo a Deus porque aqueles a quem o Senhor mesmo diz que seria, eles estão guardados de um jeito que nem viram. Esses irmãos nem viram o mal que passou de longe. Mas outros irmãos que passaram por algumas afrontas espirituais, perigos nas estradas, levantes trevosos, mas o Senhor abençoou, o Senhor guardou. E esta unção de hoje sobre a vossa testa é para que vocês entendam: o Senhor guardou a vossa mente e o vosso coração nele mesmo, mas você precisa continuar com Deus, você precisa permanece, não saia da presença de Deus, não saia das asas do Altíssimo, não saia. Deus se responsabiliza por aqueles que querem ser cuidados por Ele. Não queira viver a sua própria sorte. Saul errou, ele quis fazer do jeito dele, ele se deu muito mal. Que Deus nos ajude. Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter as mesmas atitudes que Davi, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor não retire de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, as nossas negligências, Senhor. E se tem alguma atitude em nós, algum pensamento em nós, que ainda está, Senhor, te desonrando, mostra-nos, revela-nos por amor e misericórdia. Ajuda-nos a nos consertar, mas não retira de nós o teu Espírito Santo. Não retira de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Que os teus filhos recebam sabedoria para lidar com toda a situação difícil. Recebe sabedoria, recebe graça, recebe paciência, recebe calma, recebe do Senhor inteligência emocional para suportar o combate, o peso, a angústia. Recebe de Deus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus, porque a graça te basta. Não é dinheiro, não é saúde, não é reconhecimento, não é fama, mas a graça basta. A graça de Deus, o Espírito de Deus, Ele basta. Ele basta. Ele basta. Saia encorajado. Entenda, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te ajuda, Ele te ensina, Ele te capacita. Jesus, Jesus é tudo, é tudo, é tudo. Jesus. Tua presença. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Recebe mais esta bênção. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe e também te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e também te dê a paz. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do seu doce e Santo Espírito permaneça com o teu lar, com a tua alma, com a tua empresa, com o teu emprego, com o teu ministério. Permaneça com a tua família desde agora e para sempre. Quem crê e recebe diz o seu amém.